Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao canal. Nosso assunto de hoje diz respeito às dores articulares e quais alimentos não devemos consumir. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like e que ao final do vídeo você o compartilhe para mais pessoas, para que nós possamos levar informações. Pois bem, se você tem dores articulares, pode ser que o consumo de alimentos no uso diário mesmo, esteja sendo o causador dessas dores. Não exatamente que esses alimentos sejam os causadores, mas eles potencializam os sintomas. Além do glúten, obviamente, e do leite de origem animal e seus derivados como queijo, iogurte, requeijão, ou seja, alimentos que fazem parte do dia a dia da maior parte das pessoas. E eu aqui não faço e sou totalmente contra terrorismo nutricional, mas existem coisas, informações que eu preciso passar para vocês. E nós sabemos que cada leite para a sua espécie. E a maioria dos leites produzidos pelas nossas vacas, as vacas brasileiras, tem caseína, que é a proteína do leite. E o trigo tem o que nós sabemos que é o glúten. O trigo que nós consumimos hoje não é aquele trigo de tempos atrás. Então aqui eu me refiro não só às dores articulares, mas também às dores musculares e o que eu acho mais preocupante, as questões relacionadas à inflamação. Pois bem, quais são os alimentos que não são os recomendáveis? Quais são os alimentos que você deve abrir mão se você sofre de dores articulares? São alimentos de uma família botânica que é chamada de solenáceas. Ok, quais são estes alimentos? A batata inglesa, o pimentão, todos os pimentões, seja verde, amarelo, vermelho, os tomates, a berinjela, a páprica, de frutas eu posso falar o physalis, o goji berry, e não podemos esquecer também de um tempero que é muito presente no nosso dia a dia, que são as pimentas. E a queridinha da maioria das pessoas, a pimenta caiena também, inclusive. Por quê? Pessoas com dores articulares têm uma sensibilidade a esses alimentos. Isso por quê? Isso porque lhes falta uma enzima responsável por quebrar as substâncias nestes alimentos. Substâncias essas que são os alcaloides. Ok, vocês podem me perguntar, mas todas têm? Para que serve isso? Por que esses alimentos produzem essa substância? Pois bem, é uma substância que eles desenvolvem como proteção contra os predadores, como os passarinhos, os fungos, as pragas. Eles é uma maneira de se protegerem contra esses ataques, né? Uma dica que eu dou sempre para vocês: prestem sempre bem atenção na qualidade, na safra, nos rótulos de todos os alimentos que vocês compram, que vocês consumam, né? Enfim, isso serve para todo mundo, para aquela pessoa, inclusive, que não tem nenhum sintoma, aquela pessoa que não tem nenhuma comorbidade. Bom, o meu procedimento, eu vou falar aqui do procedimento que eu faço, que eu tenho com aquele paciente que tem dores articulares. Obviamente que esses alimentos não são os causadores disso, mas eles são alimentos que potencializam os sintomas. E sintomas esses quais são? Irritação na pele, coceira, inclusive náuseas, vômitos, enjoos,
a inflamação, como eu já falei, e até mesmo aquele indivíduo que tem refluxo, exato, deve evitar o consumo desses alimentos. O meu procedimento é o seguinte: eu recomendo ao meu paciente que ele pare por um período de consumi-los, né? Por umas 3 a 4 semanas, e aí eu vou junto com ele observando as melhoras e, se possível, depois eu vou reintroduzir esses alimentos. Cada profissional tem a sua maneira de agir. Mas vamos a uma dica que eu acho importante também, porque existem basicamente 3 estratégias que nós podemos utilizar para desativar um pouco esses alcaloides. A primeira dela é cozinhar os alimentos, adotar algum processo de cocção, de aquecimento. Por exemplo, não consumir o tomate cru em salada. Faça esse tomate assado, é uma sugestão. Isso no caso de você não querer abrir mão. Por quê? Porque no cozimento, mesmo que sejam destruídos alguns compostos, inclusive alguns antinutrientes, os alcaloides também são destruídos. Uma segunda estratégia é descascar, e aqui mais especificamente no caso da batata, os alcaloides se concentram sim na casca, mas eles penetram através da casca até a polpa. Então, se você lavar a batata, deixar a batata, por exemplo, de molho por uma meia hora numa solução com bicarbonato de sódio, é uma maneira de reduzir, e depois, obviamente, descascá-la e depois cozinhá-la ou assá-la, como você preferir. E a última estratégia: evitar alimentos que já passaram do ponto de consumo. Aquela batata esverdeada, aquela batata com brotinhos, aquele tomate verde, não compre tomate, guarde na geladeira esperando ele amadurecer. Então, assim, pessoal, claro que se aplica também à berinjela, a todos os outros alimentos dessa família que eu comentei, mas vocês devem até estar pensando agora: ok, Nutri, mas a berinjela, como é que eu faço? Eu costumo tomar a água da berinjela, deixo a berinjela de molho para baixar, para ajudar a baixar o meu colesterol. Essa água está contaminada, eu tenho que parar, né? Essa questão relacionada à berinjela e colesterol vai ficar para um próximo vídeo. O importante é que vocês tenham presente que devem ser evitados estes alimentos. Então, se você tem dores articulares, dores musculares e a inflamação, né, causada por isso, geralmente, evite esses alimentos, ok? Ficamos aqui até um próximo encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui e de compartilhar esse vídeo com as amigas, com a sua família, com quem você acha que precisa saber, precisa ter essa informação. Nos vemos num próximo encontro. Muito obrigada, como sempre, pela companhia de vocês.